Bom, pessoal, eu vou começar agora a apresentar para vocês uma visão geral dos procedimentos criminais, certo? Essa visão geral até o momento do recebimento da peça resposta à acusação, certo? E aí, eu trouxe para vocês um esquema, tá? Dos procedimentos, um esquema básico, informações básicas sobre esses procedimentos. O procedimento comum, que existe os tipos, né? Ordinário, sumário e sumaríssimo. O ordinário é o procedimento adotado quando a pena máxima abstrata é igual ou superior a 4 anos. O procedimento sumário é adotado quando a pena máxima em abstrato for superior a 2 anos e não ultrapasse 4 anos. E o procedimento sumaríssimo é quando a infração ela tem pena máxima de até 2 anos, né? Igual ou inferior a 2 anos. E nós temos procedimentos especiais previstos em leis esparsas e nós temos procedimentos especiais previstos no próprio Código de Processo Penal, certo? Então, vou começar trabalhando com vocês o procedimento comum ordinário, que está previsto lá nos artigos 394 a 405 do Código de Processo Penal, beleza? Nesse procedimento, o número máximo do rol de testemunhas é 8. Então, no máximo, são 8 testemunhas, certo? Uma vez apresentada a denúncia, ou a queixa, né? Conforme o caso, o juiz ele vai receber os autos. E aí ele vai ter que decidir pelo prosseguimento ou pela rejeição daquela denúncia ou da queixa, né? Se o juiz negar, né, a rejeição da denúncia ou da queixa, coloquei para vocês, vai ser configurada uma decisão liminar negativa, tá? Onde é que tem isso, professora? Tá lá no 396, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, ele vai receber e ordenar a citação para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, existe essa opção, essa possibilidade de o juiz rejeitar liminarmente, certo? A queixa ou a denúncia. Então, quando do oferecimento da denúncia ou da queixa, quando é oferecida a queixa, após o oferecimento da queixa, crime, é aberta vista ao Ministério Público para ele aditar no prazo de 3 dias a contar do recebimento dos autos, né? E isso tudo são institutos que vocês já estudaram em processo, mas eu estou apenas relembrando, né, que é possível ainda esse aditamento no prazo de 3 dias a contar do recebimento, certo? O Ministério Público, se ele oferecer a denúncia, ou o querelante, né, apresentar a queixa, eles vão poder nesse momento, já nessa petição inicial, como vocês sabem, requerer diligências que entenderem necessárias para a prova que pretendem produzir. E aí o juiz vai poder deferir ou rejeitar, né, quando não interessarem a prova ou forem expedientes meramente protelatórios. Beleza. Se o juiz negar, ou seja, ele rejeitar a denúncia ou a queixa, ele tem que declinar quais os motivos, né? Então, o motivo, quando não atende às formalidades do artigo 41 do CPP, ou incide uma das situações do 395 do Código de Processo Penal. E é necessário que ele fundamente, né, como eu já disse a vocês, conforme lá na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, que fala do princípio constitucional da motivação das decisões judiciais. Então, o juiz ele tem que fundamentar porque que ele rejeitou
E essa decisão tem natureza de decisão interlocutória mista terminativa, certo? Faz coisa julgada formal, ou seja, é uma decisão que ela encerra a relação processual sem o julgamento de mérito, ok? O prazo seria de 5 dias, né, de acordo com o artigo 800 do Código de Processo Penal. Agora, o juiz ele também pode ter uma decisão liminar positiva, certo? Pode ser que essa decisão dele seja positiva. E aí ele vai receber a denúncia ou a queixa. E no despacho de recebimento, ele vai mandar expedir, né, a citação do acusado, e aí esse acusado vai ser citado para apresentar a resposta à acusação, ou defesa inicial, ou resposta inicial, por escrito no prazo de 10 dias. O motivo do recebimento é quando forem atendidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e não tiver nenhum dos vícios lá do 395 do Código de Processo Penal, tá? No caso da negativa da decisão liminar do juiz, ou seja, rejeitar a denúncia ou a queixa, o recurso cabível contra essa decisão, recurso em sentido estrito, tá? Se estivermos falando no CPP. Agora, se for infração de menor potencial ofensivo, vai caber apelação. Se for crime de competência originária de tribunal, vai caber agravo, como eu coloquei para vocês. Se essa decisão ela for positiva, aí não cabe recurso, ou seja, o juiz aceitar, o juiz receber a denúncia ou a queixa, não cabe recurso. A única coisa que o acusado pode fazer é impetrar o habeas corpus, certo? Agora, se for crime de competência originária de tribunal, vai caber agravo. A fundamentação também, quanto à fundamentação também é necessário fundamentar. O juiz ele precisa de fundamentar o porquê dele ter recebido a peça inicial acusatória. Essa é a corrente majoritária, né? Defende que o juiz ele precisa sim fundamentar essa decisão. O efeito do recebimento da denúncia, como vocês já devem saber, em processo penal, interrompe o prazo prescricional, né? Tá lá no 117 do Código Penal. Interrompe o prazo prescricional. E a mesma natureza, uma decisão interlocutória simples, certo? Uma decisão interlocutória, só que aqui no caso é simples. É uma decisão sobre a marcha processual, não tem julgamento de mérito. Também deve ser feita no prazo de 5 dias, né? Assim é o que prevê o 800, mas como a gente sabe é prazo para juiz, então não tem punição, então esse prazo nem sempre a gente vê ele sendo cumprido na prática. Certo? Então aí vai ser feita depois a citação do réu. Essa citação vai ser feita de acordo com as regras previstas lá no 351 e seguintes do Código de Processo Penal, certo? Que vocês também já estudaram. O que é a citação? É o ato que vai comunicar ao réu que contra ele existe uma acusação, chama para ele se defender no processo, né? Uma garantia individual em face do princípio do contraditório da ampla defesa. E na ausência da citação, nós temos uma nulidade absoluta. Está lá no artigo 564, 3, a linha E do Código de Processo Penal. E se essa citação for feita de uma forma irregular, nós teremos então uma nulidade relativa, tá? O efeito dessa citação é completar a relação processual, né? A gente tem a triangulação da relação processual. As partes estão cientes, né? E é aquela história da revelia, professor. O que é? A revelia, ela acontece quando o réu é citado ou é intimado pessoalmente para qualquer ato e deixa de comparecer sem motivo justificado, certo? Ou também quando ele muda, durante o processo, ele muda de endereço sem comunicar ao juízo. E se o réu for citado por edital, professora, se ele for citado por edital e não comparecer, nem constituir um defensor, aí vai ter a suspensão do processo e também a suspensão do prazo prescricional. E aí, se ele comparecer ou constituir o defensor, o processo vai seguir normalmente, tá bom?
E aí tem vários tipos de citação também que eu não vou entrar no mérito agora, vocês podem também recordar isso no material de vocês de processo penal, que eu acredito que vocês já vêm estudando, né? A citação ela pode ser por mandato, por precatória, por rogatória, como é a citação por edital, citação de funcionário público, citação de preço, citação por hora certa, etc. Tudo isso aí vocês podem dar uma lida e relembrar aí nos estudos de vocês de processo penal. E aí, finalmente, temos a resposta à acusação, ou também chamada de resposta inicial, certo? A forma desse ato processual deve ser por escrito, é uma peça escrita no prazo de 10 dias, né? Estamos falando do procedimento comum ordinário, né? O prazo é de 10 dias. Causa de nulidade se não for concedido prazo para apresentação dessa defesa inicial, certo? A legitimidade ativa para apresentar a resposta à acusação é de acusado, né? Por meio do profissional habilitado, no caso, advogado ou defensor. No conteúdo, ele vai poder juntar documentos, vai poder arrolar testemunhas, vai poder requerer diligências, vai poder arguir a incompetência do juízo, vai poder especificar as provas que ele pretende produzir. Tudo que interessa à defesa do acusado, oferecer justificações. Se ela não for apresentada no prazo legal, o juiz vai ter que nomear um defensor para oferecer essa defesa no prazo de 10 dias. Deve ser aberto esse prazo de 10 dias. O que mais? Tem a possibilidade ainda de decretação da absolvição sumária. Isso é importantíssimo, porque é uma das coisas que vocês vão ter que verificar a possibilidade de pedir na peça de vocês de resposta à acusação. É também um dos motivos de eu estar passando para vocês essa visão geral desses procedimentos. Por quê? Porque depois que o juiz recebe lá a resposta à acusação, ele pode absolver sumariamente. É uma possibilidade de julgamento antecipado da lide, né, que está prevista lá no 397 do Código de Processo Penal. Quando é que é possível isso? Quando existe a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, né, algum daquelas excludentes de ilicitude do artigo 23 do Código Penal, ou a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, só não inimputabilidade, tá? Se for o caso da defesa argumentar inimputabilidade, o juiz não pode fazer o julgamento, a absolvição, não pode absolver sumariamente. Tem que verificar se aquela pessoa realmente é inimputável. Não sendo outra excludente de culpabilidade, e isso for patente na análise do juiz pelo que foi apresentado na resposta à acusação, o juiz pode absolver sumariamente. Também, se ficar mostrado que o fato narrado evidentemente não constitui crime, né, a ausência de tipicidade ou impossibilidade jurídica do pedido, ou verificar que já está extinta a punibilidade do agente, tá certo? Por exemplo, pela prescrição. O juiz verificando que já está prescrito, não tem porquê dar seguimento a um processo todo. Se já está prescrito, ele vai absolver sumariamente o réu, tá? A natureza dessa decisão é uma decisão de mérito. Ela é passível de coisa julgada material. E contra essa decisão que absolve sumariamente, cabe o recurso de apelação, salvo no caso de extinção da punibilidade, que aí o recurso cabível continua sendo o recurso em sentido estrito, que é um recurso que nós vamos estudar depois, certo? Se não for decretada a absolvição sumária, o juiz ele vai receber a denúncia ou a queixa, certo? Então, o juiz, uma vez que ele recebe a resposta à acusação, ele verifica que não é o caso de absolvição sumária, ele vai designar o dia e a hora para a audiência, vai ordenar a intimação do acusado, do seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante ou do assistente à acusação, né? Cuidado, eu coloquei para vocês, no caso do pacote anticrime,
No caso do pacote anticrime, o artigo 3º-B, que foi incluído, ele, agora com o pacote anticrime, né, pela 13.964 de 2019, ele coloca pra gente que o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade, né, da investigação, salvaguarda dos direitos individuais, etc, etc, e coloca as competências do juiz das garantias. E uma dessas competências é decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do artigo 399 desse Código. Então, quem vai decidir pelo recebimento da denúncia ou da queixa é o juiz das garantias. E o artigo 3º-C também coloca, né, que a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. E a competência dele vai cessar com o recebimento da denúncia ou da queixa, né? Conforme o 399 que nós já lemos. Então, ele só não vai, exceto nas de menor potencial ofensivo, a competência do juiz das garantias vai abranger todas as infrações penais até esse momento. E o 313, parágrafo 2º, ele diz que não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. E o que é que agora está sendo dito, né, com o pacote anticrime? Não é admitida uma prisão preventiva em razão de o juiz ter recebido uma denúncia ou mesmo essa denúncia ter sido apresentada. A apresentação ou recebimento da denúncia não é motivo para decretação de prisão preventiva. Isso já era o entendimento que existia, não era um dos requisitos para prisão preventiva, mas agora veio expressamente, né, no Código. E aí tá aí para vocês. Quanto ao procedimento sumário, né, o comum sumário, ele está previsto do 531 a 538 do CPP. Trata dos crimes com a pena máxima em abstrato superior a 2 anos e inferior a 4 anos, certo? Tem aí, basicamente, é muito parecido, né, com o que nós já estudamos, nós já revisamos a respeito do procedimento ordinário. Vai ter lá o oferecimento da denúncia ou da queixa e o juiz vai ter uma decisão liminar. Essa decisão liminar dele pode ser positiva, né? Ele vai receber a denúncia ou a queixa e no despacho de recebimento ele vai pedir a expedição da citação e aí o acusado vai ser citado para apresentar a defesa ou resposta inicial por escrito no prazo de 10 dias. Se essa decisão liminar for negativa, vai estar sendo rejeitada a denúncia ou a queixa. E aí, em seguida, vai ser, caso seja uma decisão liminar positiva, né, o juiz recebe a denúncia ou a queixa, vai ser feita a citação do réu para apresentar a defesa inicial. E uma vez apresentada essa defesa inicial, o juiz vai poder analisar se é o caso ou não da absolvição sumária. Ele pode absolver sumariamente e aí nós teremos o fim do processo, ou ele pode não decretar a absolvição sumária. E aí vai ser realizada uma audiência una de instrução, com debates e esclarecimentos, e o julgamento e etc. Okay? Então é praticamente a mesma coisa do procedimento comum ordinário. Agora, no procedimento sumaríssimo, está previsto nas leis 9.099/95, trata dos juizados especiais criminais, da competência da Justiça Estadual, e a 10.259 de 2001, que fala dos juizados especiais criminais da competência da Justiça Federal. O cabimento, como a gente já falou, nas infrações de menor potencial ofensivo, que são todas as contravenções penais, né, todas as infrações previstas na Lei de Contravenções Penais e todos os crimes que tenham pena máxima em abstrato igual ou inferior a 2 anos, certo? Então, como é o procedimento? Vai ser praticada a infração de menor potencial ofensivo e aí vai ser lavrado o termo circunstanciado e a pessoa o infrator deve ser encaminhado imediatamente
ao juizado, né? Assim como o ofendido também, mas isso se possível. Se não, assina o termo de compromisso de comparecimento em dia e hora designados para a audiência preliminar no juizado. E aí, nessa audiência preliminar, então, ou seja, vai ter uma audiência preliminar. Vai ter, antes de ser oferecida a resposta à acusação. Essa audiência preliminar, nessa audiência, vai ser tentada uma conciliação, né? O juiz vai esclarecer, ou o conciliador, né? Vão fazer esclarecimentos acerca da conciliação. E aí vai ser possível a composição dos danos civis, né? Quando existe prejuízo à vítima, pode ser feito um acordo entre as partes, que esse acordo, por exemplo, do infrator ressarcir a vítima, eventual prejuízo material que tenha sido causado pela prática dessa infração de menor potencial ofensivo. E uma vez feito esse acordo vai ser homologado pelo juiz e vai se tornar uma sentença irrecorrível, né? Com eficácia de título executivo, tá? E se for um crime de ação penal privada, ou ação condicionada à representação, a composição dos danos é causa extintiva da punibilidade. Eu sei que tudo isso vocês estudam em processo penal. Quem já pagou comigo a disciplina de Direito Penal 4 foi uma lei que constava na nossa ementa, agora ela está na ementa de processo penal. Então, é uma lei que vocês já devem ter estudado, tá? Estou só relembrando com vocês aqui a natureza jurídica, né, dessa composição dos danos civis, como é que ela acontece, etc. E se não tiver acordo, né, não tiver essa composição dos danos, se o crime for de ação penal privada ou condicionada à representação, o ofendido vai exercer o direito de queixa ou de representação verbal. E se o crime for de ação penal pública incondicionada, vai surgir a possibilidade da transação penal, né? Que só cabe na ação penal pública incondicionada. Vamos ter aí a possibilidade da transação penal. A transação penal, também só relembrando brevemente aqui, é cabível quando a gente estiver, então, diante de uma ação penal pública, que se o então infrator, né, possível infrator, tiver do lado dele circunstâncias judiciais favoráveis, ele não tiver sofrido condenação definitiva à pena privativa de liberdade, tem que ter aceitação desse infrator e do defensor dele, e ele não ter sido beneficiado com esse instituto nos últimos 5 anos, certo? Então aí é um acordo entre o Ministério Público e o autor do fato. O objeto desse acordo vai ser a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, e uma vez aceita essa transação, não haverá instauração de processo. Então, é uma medida para que não haja processo, tá? Então, havendo essa aceitação da transação penal, o juiz vai aplicar a pena por sentença. Se o juiz, existe também a possibilidade de o juiz não concordar, né? E aí vai lá, deve ser aplicado o 28 do Código de Processo Penal. E se o autor não aceitar a transação penal, aí o termo circunstanciado vai ser analisado pelo Ministério Público lá na própria audiência preliminar. E aí, se não houver indícios de autoria e de materialidade delitiva, o promotor vai arquivar, né? Vai ser promovido o arquivamento. Se tiver presente indícios de autoria e de materialidade delitiva, o promotor pode lá mesmo fazer a denúncia, tá, né? Então, inclusive, pessoal, a decisão que vai aplicar essas penas, penas entre aspas, né, por causa fruto dessa transação penal, é uma decisão que tem uma natureza de condenação imprópria. A doutrina coloca que é um tipo de condenação imprópria, vocês já devem ter ouvido falar também sobre isso. O recurso cabível é o de apelação. O descumprimento da proposta pelo autor do fato, aí vai ser abertas vistas ao Ministério Público, e o efeito dessa sentença, ela não gera reincidência, não gera maus antecedentes, nem tem nenhum efeito civil.
ok? E aí, não sendo o caso de composição dos danos civis, não sendo o caso de transação penal, a gente vem para a fase judicial. Também acontece quando o infrator não comparecer a essa audiência preliminar, certo? Então, aí vai ser feito, como eu já falei para vocês, o oferecimento da denúncia ou da queixa, o acusado vai ser citado, né, para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Lembrando que não é possível citação por edital nos juizados nesse procedimento sumaríssimo. Se o réu está em local incerto, o feito deve ser remetido ao juízo comum para que seja feita essa citação por edital, né? Porque é um procedimento mais célere no sumaríssimo, não é compatível com o procedimento de citação por edital. Aí vai ser feita a audiência de instrução e julgamento, onde vai ter uma nova tentativa de conciliação, uma nova proposta de transação penal e, finalmente, vai ser dada a palavra, né, não sendo o caso de conciliação nem de transação penal, vai ser dada a palavra ao defensor para ele apresentar a resposta à acusação, tá? E uma vez apresentada essa resposta à acusação, o juiz vai decidir se recebe a denúncia ou a queixa, ou se suspende o processo, né, a suspensão condicional do processo, ou susci processual. Aí vão ter os atos processuais da audiência. E aí também o juiz ele pode, nessa decisão liminar, rejeitar a denúncia ou a queixa, e aí vai caber a apelação no prazo de 10 dias, certo? E nesse caso do sumaríssimo, dos juizados especiais, a apelação, ela é julgado, o recurso de apelação é julgado por uma turma julgadora por 3 juízes de primeiro grau. Então, não vai para um tribunal, certo? São juízes de primeiro grau que vão julgar essa apelação. Também vamos falar mais sobre isso quando a gente vê recurso de apelação. O que mais? Fim do procedimento sumaríssimo, certo? Eu vou falar agora para vocês, no próximo, sobre o procedimento, alguns procedimentos especiais, os principais, né, procedimentos especiais que não dá também para revisar tudo com vocês, certo? Só deem também uma revisada, quando é possível, suspensão condicional do processo, que é outro instituto importante quando se fala de juizados especiais criminais. Certo, pessoal? Então, eu vou encerrar aqui essa transmissão e muito obrigada.